Olá, o meu nome é Calouste Sarkis Gulbenkian e se fosse vivo, teria hoje 150 anos. Queria apenas contar-vos um pouco da minha vida, explicar-vos quem sou e tudo aquilo que deixei ao mundo e para o mundo. Em 1953, já no fim da vida, deixei a Portugal uma fundação com 4 grandes objetivos: a educação, a ciência, a beneficência e a arte. Tudo começou no frio cortante da Turquia em 1869. Foi lá que nasci, cresci e obtive parte da minha educação. Lembro-me do meu pai sempre preocupado em manter o espírito filantrópico na família. Tens que te cultivar. Tens de ajudar os pobres. Tens de servir os doentes. De facto, foram anos e anos em que os meus antepassados ajudaram o Império Otomano. Construíram hospitais, igrejas, escolas, auxiliaram artistas e intelectuais. Enfim, entre muitas outras iniciativas. Com apenas 15 anos de idade, fui para um colégio interno em Inglaterra. Lá aconteciam coisas horríveis. Lembro-me de uma vez assarem um miúdo durante 30 minutos só para ver o que acontecia ao corpo. Era arrepiante. Arrepiante. Olá, o meu nome é Laura Seixas e tenho 27 anos. Atualmente tenho uma companhia de produção aqui em Londres chamada Four Quarter Films e sou realizadora a tempo inteiro e produtora de cinema e televisão. A minha relação com a Fundação Calouste Gulbenkian sempre foi muito forte. Desde pequenina que me lembro do espaço, os meus pais levavam-me várias vezes para o jardim e para ver as exposições que havia na Fundação. E desde então a Fundação tem tido um papel muito importante na minha carreira, porque me ajudou mais do que uma vez a internacionalizar os meus projetos e a abrir-me portas que sem a Fundação eu não teria conseguido. Se tivesse Calouste Gulbenkian ao meu lado, acho que o que lhe diria seria obrigada. Muito, muito obrigada. Mais tarde, para me tornar um homem de negócios como o meu pai queria, fui para Baku, a atual capital do Azerbaijão. Lá, tive a oportunidade de desenvolver as minhas capacidades de empreendedorismo e pude, inclusive, estudar as ricas propriedades desta nova substância, o petróleo. Meu nome é Isabel Gordo, tenho 45 anos e lidero um grupo de investigação no Instituto Gulbenkian de Ciência. A Fundação Calouste Gulbenkian, o primeiro contacto foi aos 10 anos e depois aos 20, de quando acabei a faculdade. A carrinha chegava e todos os miúdos, como eu, estavam interessados em ler livros, iam para dentro da carrinha. Lembro-me que tínhamos que fazer umas filas. O apoio da Fundação Gulbenkian é absolutamente crucial porque ajuda a produzir ciência de alto nível e a formar os líderes científicos do futuro. Multidisciplinaridade, não sei tudo sozinho, e cooperatividade. Eu preciso de perguntar ao outro o que é que ele sabe para eu poder andar no meu projeto para um ponto que é muito mais alto do que aquilo que eu conseguia fazer sozinho. Esse é o ambiente do Instituto Gulbenkian. Acho que se ele hoje se levantasse e olhasse para o Instituto, o que eu lhe diria era obrigado, e o que tenho a certeza é que ele ficaria muito orgulhoso. Depois desta longa viagem, com 23 anos de idade, regressei a Londres para me casar com a mulher da minha vida, Nevart Essayan. Assentámos depois em Istambul, onde vivemos 4 anos magníficos. E lá tivemos o nosso primeiro filho, Nubar Sarkis. No entanto, com a desgraça de 1896, tivemos que nos refugiar das perseguições feitas ao povo arménico. Regressámos então a Londres para o número 38 de Hyde Park Gardens, um sítio ideal para expandir a nossa família. Foi lá que nasceu a nossa filha Rita Sirvarte, já no novo século. Foi em Londres que pude pôr em prática tudo o que sabia sobre o negócio petrolífero. Dei uso à minha multiculturalidade
e obtive 15% da Turkish Petroleum Company. No entanto, devido à Primeira Guerra Mundial, tive que baixar a minha percentagem para 5%. Assim, para o resto da minha vida empresarial, fiquei conhecido como Mr. 5%. Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, por ter acompanhado o governo francês até Vichy, fui considerado como potencial inimigo do governo britânico. Isso acabou por prejudicar a prosperidade do meu negócio e, por isso, como em outros momentos da minha vida, comecei à procura de um novo destino. Meu nome é Susana António, tenho 39 anos, sou designer, trabalho com comunidades locais e sou cofundadora da iniciativa A Avó Vai Trabalhar. A Avó Vai Trabalhar é uma iniciativa que junta pessoas com mais de 60 anos e que procura empoderá-las através da criatividade e dos lavores manuais. Eu verdadeiramente acredito que quando se faz algo com as mãos também há uma construção interna. E na Avó Vai Trabalhar a construção interna é mostrar que a idade não é uma maldição, a idade é um superpoder. Para nós particularmente a Fundação foi muito importante porque há cerca de 2 anos nos deu um apoio para nós podermos continuar a alugar o espaço que tínhamos. O que eu gostava de dizer ao Calouste seria que, primeiramente, agradecer por esta oportunidade que ele nos está a dar. Calouste toca milhares de vidas e vai continuar a tocar nas próximas gerações e nas próximas décadas. Por isso, a sua grande fortuna, no fundo, são as pessoas. Paris já tinha sido o destino de muitas férias, para além de ser uma cidade com imensa cultura e beleza. Em 1922, descobri o sítio perfeito para as minhas obras de arte. O Palacete número 51, na Avenue de l'Éna, um sítio lindíssimo. Lá, vivíamos um dia de cada vez, com passeios, viagens, festas, jantares, idas ao teatro, concertos e óperas. Foram uns bons 20 anos. Até que as tropas alemãs invadiram Paris e tivemos que procurar uma nova morada. Washington era o próximo destino. A ideia era abrir lá um museu, mas primeiro foi preciso passar por Portugal. Olá, o meu nome é Manuel Rego, tenho 52 anos, sou contrabaixista na Orquestra Gulbenkian e este ano faço 30 anos de carreira. Eu fui bolseiro da Fundação Carlos Gulbenkian para estudar na Universidade de Música de Viena, na Áustria. Foi uma enorme ajuda a adquirir competências que me valeram ganhar em concurso internacional um lugar para a orquestra da Fundação Carlos Gulbenkian. Se eu tivesse que fazer um agradecimento ao Sr. Gulbenkian, era uma lista tão longa que o cansaria. E para o poupar a tanto, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a tudo aquilo que eu sou, mas sobretudo o que ele fez pela humanidade, o legado que ele deixou, que é a Fundação Carlos Gulbenkian, que é extraordinariamente ativa e esforça-se por encontrar respostas criativas emergentes da sociedade. Ah, Portugal! Um sítio onde a guerra não se fazia ouvir e onde a calma abundava nos jardins do Hotel Avis. Com 73 anos, não podia desejar mais nada. Doar o meu legado para benefício da humanidade sempre foi o meu sonho. Depois de 11 anos de descanso e paz em Lisboa, escrevi o meu testamento. Foi uma espécie de grand final da carreira de um artista. A Fundação Carlos Gulbenkian foi a minha última obra. Uma fundação para benefício de toda a humanidade.